Ilustres amigos do canal, tudo bem? A maior queda desde a grande crise financeira de 2008. Esse indicador, que é praticamente infalível em antecipar as crises, continua cada vez mais negativo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Informação de qualidade para que você entenda sobre a macroeconomia mundial e, em particular, a americana. Vamos lá, sem enrolação, para o vídeo de hoje. Lembrando que na próxima quinta-feira você tem um compromisso aqui com a nossa live às 20 horas sobre o mercado internacional, para que você compreenda a importância de investir no exterior e saber mais sobre esse mercado. Eu te aguardo aqui, quinta-feira, 20 horas. Vamos lá, nós estamos falando então do LEI, o Leading Economic Index, que é um indicador antecedente. O que significa ser um indicador antecedente? É aquele indicador que está te mostrando o que pode acontecer lá no futuro, seja uma economia pujante subindo ou uma economia caminhando para a recessão. Por que eu gosto do LEI? Primeiro ponto, ele é levantado por uma instituição apartidária, não é por governo, não tem qualquer tipo de fins lucrativos. É uma instituição que já existe há mais de 100 anos e, principalmente, é um indicador composto por 10 outros indicadores. Só que você pode acompanhar o resultado de cada um deles na economia americana, brasileira, enfim. É um indicador muito interessante que mensalmente eu trago os dados aqui para você. E eu disse que ele é composto então por 10 componentes aí importantes da economia. E eu quero citar só 3. Um deles diz respeito às questões relacionadas a seguro-desemprego, a média semanal de seguro-desemprego. Porque se está aumentando, significa que as pessoas estão mais desempregadas. Logo, a economia vai fraquejar. Outro componente dele, que é um segundo componente importante, é do mercado imobiliário, as licenças para construções habitacionais. Mercado imobiliário nos Estados Unidos começa a ser aí um mercado com grandes fissuras, com grandes preocupações. E historicamente, esse mercado, quando ele fraqueja, recessões podem estar chegando. E um terceiro componente que eu acho fundamental é a inversão da curva de juros. A diferença aí de juros entre um título de 10 anos nos Estados Unidos e as taxas de juros federais é como se fosse a taxa Selic americana. Eu citei 3, mas tem 10 para você entender um pouco melhor. E se você quer saber, basta você jogar aí LEI, L-E-I, e escrever Conference Board, tá aí ó, acima no alto para você o título no Google e você vai entender. Mas vamos entender então um pouco do que saiu em relação ao LEI para o mês de outubro. Veja, mensalmente esse dado é atualizado e a queda continua. Veja, aqui a matéria em inglês para você e a tradução das partes mais importantes dela. Primeiro ponto, o LEI em outubro continuou a cair, caiu 0,8%. Por que continuou? Porque ele já havia caído também no mês de setembro. E para piorar, ele não caiu só outubro e setembro não. Ele vem caindo 19 meses consecutivos. Vou repetir para você, 19 meses consecutivos. Então, os 10 meses desse ano e mais 9 do ano passado. Em outras palavras, desde o segundo trimestre de 2022, a queda está acontecendo. Olha aí nesse gráfico, as barras todas abaixo de zero, nesse quadrado em vermelho que eu mostrei para você. Repara do lado, lá quando nós tivemos o problema da Covid, olha o que aconteceu. Ele literalmente despencou. Só que ali foi uma crise muito forte, mas muito rápida. Depois reagiu. Agora nós estamos verificando cada vez que ele está então caindo aos poucos, fraquejando cada vez mais. E isso significa economia americana enfraquecida. Vamos continuar para você entender um pouco melhor. Eu te falei que ele tem 10 componentes e citei 3 principais. E eu quero te mostrar qual é o componente que a própria Conference Board vem dando destaque ao longo do seu relatório. Tá aí para você. A tradução diz: a trajetória do LEI, a trajetória negativa continua.
Veja, a própria Conference Board destacando isso por meio então da sua gerente sênior de ciclos de mercado. Diz então sobre a deteriorização dos indicadores. Esse é o termo utilizado. E ela cita aqui 4 importantes indicadores. Primeiro deles, está marcado aí para você já em vermelho, as expectativas dos consumidores em relação às condições de negócio. Veja, se os consumidores não estão vendo condições favoráveis, eles tendem a consumir menos. Essa é uma informação importante. Repara o tamanho dessa barra aqui no canto direito. Quando a barra está virada para a esquerda, significa que caiu. Olha o tamanho dessa barra, menos 1,19. Foi a segunda maior, porque a maior foi o índice de novos pedidos. Significa claramente enfraquecimento da indústria, porque se ela não está recebendo novos pedidos, não está produzindo tanto. Logo, a economia tende a realmente desacelerar. Essa foi a maior barra negativa, menos 1,22 entre os componentes não financeiros. O lei se divide em duas partes, componentes financeiros e componentes não financeiros. Agora vamos falar um pouquinho sobre os componentes financeiros, porque teve queda no mercado acionário em outubro. Eu avisei para você no mês passado que esse componente ia ficar negativo e já vou antecipar para você, em novembro ele vai ficar positivo. Não estou dizendo o lei, estou dizendo a respeito do mercado acionário, o SP500. E só que veja o detalhe, ele caiu, mas não foi aquela queda tão forte assim. E ainda tivemos aí um destaque para essa queda das condições de crédito mais restritivas, menos 0,85. Esses foram os 4 de destaques que caíram. Vini, mas algum aumentou? Aumentou. Olha do lado direito aqui desse gráfico. Só que veja que a alta foi 0,22, 0,18, 0,14, enquanto que as quedas foram 1,19, 1,22, 0,85, enfim, há uma diferença aí muito grande em relação a essa questão de valores. É isso que importa para você entender. Os que caem, caem muito. Os que sobem, sobem muito pouco. Continuando, existe uma relação do lei com o PIB e eu vou te dizer, existe claramente, só que nesse momento há um gap, há uma diferença. Só que antes de eu te explicar, dá aí aquele super like, porque eu volto a dizer, o intuito aqui é te ajudar. Por isso, na quinta-feira, eu vou detalhar o mercado americano. Vamos falar de macroeconomia, renda fixa, renda variável e por que você deve olhar para esse mercado, lá na quinta-feira às 20 horas. Olha esse gráfico aí. Esse gráfico, para mim, é o mais importante do lei. O que ele mostra para você? São 3 variáveis. Na linha azul é o lei, é a variação ano a ano do Leading Economic Indicator. Ok? Você vê que ele é mais volátil, ele cai muito e sobe muito quando nós estamos comparando com a linha cinza, que é o PIB, no gráfico. Ao fundo, você tem essas barras cinzas, que são as recessões. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? O lei está na linha azul, ele está lá embaixo. Olha a diferença para a linha cinza do PIB, que até subiu. Então veja que esse gap, essa diferença entre os dois, está muito grande. O lei está caindo, só que o PIB está subindo. Não é estranho isso? Calma que eu vou te explicar. Repara que na última recessão que nós tivemos, lá em 2020, foi algo semelhante. Olha essa seta verde de cima. Repara que a linha cinza estava subindo, claramente subindo, enquanto que a linha azul já estava caindo. Em um determinado momento, elas vão se encontrar. Em outras palavras, em um determinado momento, esse indicador que é antecedente, ele está visualizando o que vai acontecer lá na frente. E o PIB é um indicador atrasado. Você fica sabendo meses depois o que aconteceu. Em outras palavras, eles vão se cruzar. Ou o PIB vai desabar, ou então o lei vai melhorar. Eu prefiro acreditar na primeira possibilidade. O PIB tende a realmente cair. E, aliás, não sou só eu que estou dizendo isso, não. Essa informação vem do próprio Conference Board. Aonde que está isso? Veja aí o texto em inglês para que você entenda. Diz o seguinte, que ele prevê uma recessão curta de 0,8% em 2024. Então o lei já vem prevendo essa recessão há um bom período de tempo. Vini, como é que você sabe? Olha aí mais um gráfico para você.
Toda vez que a linha azul passa de menos 4,5, vou repetir, menos 4,5, significa então que ele ligou o sinal de alerta, é o tracinho preto. E depois ele aparece o sinal de recessão, que é o traço vermelho. Repara aí, no início do gráfico, nos anos 2000, aconteceu o sinal, depois apareceu a recessão. Repara que do lado teve só um sinal de alerta, mas não de recessão. Olha em 2008 aí, com esse fundo azul, mesma situação. Vem o sinal de alerta, depois o de recessão, e aí a recessão aparece. Enfim, nas últimas 3 grandes crises, o Lei conseguiu antecipar esse movimento. Repara que o sinal vermelho já aconteceu há um bom período de tempo. Então parece que a recessão nos Estados Unidos é uma questão de tempo. A dúvida que está pairando agora é o tamanho dessa recessão. Só que a Conference Board explica por que acha que vai ter uma recessão no ano de 2024. Ela junta 4 fatores. Primeiro, a inflação elevada, a questão dos juros altos para combater a própria inflação, que acaba esfriando a economia, porque com juros mais altos as pessoas têm dificuldades em ter um financiamento, um empréstimo, a questão da redução dos gastos dos consumidores. Gravei um vídeo na segunda-feira falando sobre esse ponto, o esgotamento das poupanças dos americanos. Se você não assistiu, assista, porque eu detalho esse ponto que saiu no relatório da Conference Board. E a questão do retorno dos pagamentos dos empréstimos estudantis. Esses empréstimos estudantis estavam suspensos há 3 anos, desde 2020, e agora foram retomados os pagamentos. Você junta todo esse contexto, juros altos, gastos dos consumidores caindo porque a renda não está acompanhando a inflação e o retorno dos empréstimos estudantis, além de outros problemas que a economia está ultrapassando. Então você verifica aí que o Lei pode realmente ser um importante start para você olhar para frente. E já que estamos falando de olhar para frente, eu renovo o convite. Últimas 48 horas para você participar do curso Segredos do Tesouro Direto. Lá eu explico tudo sobre marcação a mercado, como você pode ganhar 20, 30, às vezes até 40%. Quais são os melhores títulos, os melhores vencimentos e com uma condição especial. Você ganha o painel do Tesouro Direto, a única ferramenta da internet que é atualizada com todos os títulos, todas as taxas e os preços diariamente. Além disso, você tem aí acesso vitalício. Você vai participar das mentorias e mandar toda a sua dúvida. E aqui você tem todas as informações sobre esse nosso curso. Basta você clicar aqui à direita, quero entrar, e você ainda ganha um cupom de desconto. Você vai digitar aí, se você tem um cupom que é esse, VINI20, e vai ganhar um desconto imediato. Volto a dizer, acaba em 48 horas. Se você realmente quer aprender sem ser enrolado, www.vininvest.com.br/segredos do tesouro. Vou repetir para você, Vininvest com 2 Is e T de tatu mudo.com.br/segredos do tesouro, segredos no plural. Aproveita porque em 48 horas acabou o cupom. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito esse mês da Black Friday no Vininvest, porque acabou, acabou. Um abraço e até o próximo vídeo.